Muito bom. Iniciando gravação, tá? Então, vamos falar da nossa revisão, nosso resumão, para ir bem na avaliação. Olha que bom. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Dá um salve aí, vê se todo mundo está vendo minha tela. Sim. Sim. Ok. Sim, professor, dá para ver. Ótimo. Muito bem. Então, tela branca. Vamos trabalhar de que forma a nossa revisão? Vamos começar pelo renal. Tá? Sistema renal. Vou colocar aqui para cá mesmo. Então, funções renais, tá? Vou falando, vocês acompanham. Funções renais. Quais eram as funções renais, né? Isso tá lá nas questões de vocês. O que convém vocês fazer agora? Pega os questionários de vocês estão com o caderno aberto, notebook, tablet, não sei o que vocês estão usando aí, mas pega ali as funções renais. Funções renais, então, era filtragem do sangue, desintoxicação das substâncias tóxicas que nós temos no nosso organismo, tá? Basicamente, essas são as funções renais que nós temos, a função básica. O rim também consegue controlar aí, né, fazer o controle da nossa pressão arterial através da retenção ou eliminação líquida. Quanto mais ele retém, mais aumenta a pressão. Quanto mais elimina, quanto mais filtra e elimina, mais a pressão tende a diminuir. Quando é que ele vai fazer esse efeito? Quando a gente tem necessidades de eliminação, tá? Quem ajuda a fazer isso? As glândulas suprarrenais, que eu falei pouco, por quê? Porque eu vou deixar a glândula, falar de sistema suprarrenal, mas quando a gente for falar de endócrino, que eu deixei separado assim para não ficar muito conteúdo. Funções renais, é isso. Ficou claro? Desintoxicar o sangue, fazer aí a separação das substâncias tóxicas, como por exemplo creatinina, ureia, tá? E também aí controlar a nossa pressão arterial através da retenção ou da eliminação de líquidos. De certa forma, então, o sistema renal ele vai controlar o seu sistema hidroeletrolítico, tá? Então, você ingere água, olha o nome, ó. Vamos lá, eu gosto de separar os nomes para vocês entenderem, ó. Hidro, água, tá? E eletrolítico, eletrólitos, tá? O que são os eletrólitos? São os sais minerais que você ingere, certo? Então, os rins eles fazem essa função de equilibrar o seu padrão hidroeletrolítico, beleza? Quer ver? Vou dar um exemplo legal aí. Quando você toma um isotônico, olha o nome, ó. Isotônico. Não é isso, é iso. Iso significa igual, equilibrado, tá? Isotônico, por exemplo, não posso ficar vendendo aqui as propagandas, né? Porque não vão me pagar nada, mas o Powerade, Gatorade, tá? Essas coisas aí que vocês tomam de vez em quando vocês soam bastante. Então, o isotônico serve para quê? Vai repor os eletrólitos, ou seja, repor os sais minerais que você perde. Perde através do que normalmente? Através do suor. Se você tem ali um padrão urinário muito alto e toma o isotônico, você repõe eletrólitos também. Se você tem uma diarreia, perde também, porque não se hidratou bem, você pode repor por isotônico também. Ah, e quando eu estou perdendo, não está dando para repor por isotônico, porque eu estou, né, vomitando. O que eu faço? Aí entra por via parenteral, mas as soluções também vão ser tônicas, tá? Então, o isotônico é um exemplo que vai fazer você se reidratar e ajuda aí o balanço. Por que não pode tomar muito isotônico? Porque senão você vai colocar um monte de sal mineral para dentro e seu rim não vai fazer adequadamente aí essa filtragem, essa separação hidroeletrolítica, tá bom? Então, por isso que você não pode ficar tomando Gatorade adoidado. Quer ver outro isotônico legal? Água de coco. Água de coco é um ótimo isotônico. Tem sais minerais, tem uma quantidade boa de glicose, uma quantidade equilibrada de sal. Inclusive é uma solução fisiológica natural, praticamente. Só que você não pode tomar um monte. Se você tomar um monte de água de coco, você também fica em desequilíbrio
fica hipertônico. E aí isso pode te causar aí parada ou perda de função renal. Olha aí que interessante. Você não pode ficar tomando nada exagerado que seja tônico, tá? Muito bem. O que que o rim faz então? De novo, só para ficar claro aí para ninguém, né, se perder. Ele filtra o sangue. Filtra o sangue. Que mais? Ele separa substâncias tóxicas, como por exemplo a ureia, a creatinina e os excessos que estão no seu sangue, tá? E ele controla o balanço hidroeletrolítico. Olha que palavrão, hidroeletrolítico. E eu expliquei aqui o que que é isso. Beleza? Dúvida quanto a isso? Pergunta? Não. Ok. Se ninguém tem dúvida, volta para frente. E aí eu dei algumas questões para vocês darem as morfologias, né, as partes do rim. Então, ó, vamos determinar partes do sistema renal, já falando da fisiologia dele. Beleza? Acho que é mais bacana assim. Então, morfologia. Morfologia e fisiologia renal. Nós temos a macro, que é visível a olho nu, e a microscópica, tá? Parte macroscópica. Rins, medulas renais, certo? Que são as pirâmides. Depois vem cálice menor. Depois vem o maior, pelve renal. E em seguida, da pelve renal, o que é que você tem de bom aí? Você tem ureter. Vai para a bexiga e uretra. Acabou a fisiologia renal. Na parte macro, tá? Pegar uma figurinha? Vamos pegar uma figurinha, porque a gente gosta de figurinha. Deixa eu ir lá fora aqui. Pegar a figurinha. Ó, tem o meu sistema renal aqui aberto, né? Aquela aula que vocês têm, né? Que eu mandei na sala. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Nossa, minha área de trabalho agora quadriplicou de informação aqui. Ainda bem que eu não tenho nada aqui, né? De comprometedor na área de trabalho. Já pensou? Bom, o importante é isso, galera. É ficar igual no Big Brother. Você está sendo gravado, mas isso é natural. Vamos lá. Vou pegar aqui este aqui, ó. Esse é muito bom, hein? Ó. Beleza. Estão vendo aí, né? As pirâmides renais. Aqui do lado delas tem as colunas, ó. Cálice menor, cálice maior. Desce por aqui, ó, a urina. Vai pela pelve renal, ureter, tá? Do ureter, chega na bexiga. Essa é a feminina e essa é a masculina. E vai para a uretra. Beleza? Esse é o caminho da urina, tá? E na estrutura microscópica? Na estrutura microscópica, veja bem, tá? O sangue, ele recebe nutrientes. Da onde o sangue recebe nutrientes? Sistema digestório. Certo? E outras transformações metabólicas. Quando a gente viu o sistema renal pela primeira vez, vocês não tinham condição tão ampla de compreender isso. Agora vocês já sabem como funciona. Lá no intestino delgado, você absorveu nutrientes através das vilosidades. Já expliquei isso nas outras aulas. Lá no intestino grosso, você recebeu o quê? Você recebeu líquidos, sais minerais. Você conseguiu se hidratar por ele. Isso vai para onde? Para a sua corrente sanguínea de forma microscópica. Isso vai passar por trocas gasosas, vai depois para o seu sistema venoso, vai correr pelo seu sistema arterial, tá? Então, o sangue recebe nutrientes que
tá? Podem conter excessos ou toxinas, beleza? Não só nutrientes, tá? Você pode também considerar, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que você está com um processo inflamatório. No processo inflamatório, o seu próprio organismo começa a receber marcadores biológicos, prostaglandina, alguns outros marcadores, como, por exemplo, as pirexinas, tá? São marcadores que vão determinar que você tenha febre, por exemplo, as pirexinas. Beleza. Esses marcadores eles vão ficar na sua corrente sanguínea, de certa forma ali, intoxicando a corrente sanguínea. Quando você urina, esses marcadores saem. Se você consumir, por exemplo, um medicamento, ó, vou dar um exemplo meu aqui, vá. Vamos dar um exemplo meu. Eu tô com esse colar cervical, certo? Eu tô tendo que aplicar uma substância chamada citoneurin, tá? Um medicamento que auxilia, através da tiamina, da vitamina B12, auxilia aí do complexo B, auxilia na reconstrução de nervos e tendões, tá? Isso ajuda bastante aí. O que vai acontecer? Isso tanto de forma intramuscular como de via oral, vai depois para minha corrente sanguínea e vai formar alguns excessos toxoides, tá? Que nesse caso meu forma uma coloração vermelha. Deixa eu aceitar um aluno aqui que está na porta da sala. Então forma uma substância vermelha. Isso na minha urina, na hora da filtragem renal, sai vermelho na urina. E se o cara não sabe disso, né? O médico não orienta, o cara não sabe. Ele vai lá urinar no banheiro, sai o vermelho e fala: Vixe, cara, tô ferrado, velho. Urinei vermelho, e agora? Entenderam? Enfim. Então, por que que o rim faz isso? O rim, ele tira tudo que está em excesso, tá? Desintoxicando você. Se o rim não funciona, o que que acontece? Você fica intoxicado, amigo. Aí, sem filtragem renal, você começa a se intoxicar em várias estruturas do seu organismo. Deu para entender, galera? Ficou claro aí na parte início da parte micro? Beleza. Então, entendendo isso, que tudo vai de forma microscópica para o sangue, através do sistema digestivo ou através de alguma aquisição que você faça no seu corpo, tá? Ou ainda através de um excesso linfático, onde você tem aí a ajuda do sangue. O sistema linfático ele já funciona de outra forma, não vou entrar muito nisso para não complicar. Mas o grande auxílio aí vamos dizer assim, o grande responsável pela filtragem é o rim, tá? Então, tudo que você tem excesso de toxina no organismo é o rim que filtra, inclusive venenos, tá? Inclusive venenos. Muito bem. Se algum veneno for tão forte a ponto de parar teu rim, abraço, amigo. Fica difícil. Bom, então, esse sangue, ele vai ficando cada vez aí mais numa corrente microscópica e vai chegar nas arteríolas, que vão a caminho dos glomérulos, tá? Eu falei para vocês que tinha arteríola interlobar, segmentar, interlobular, aí vai ficando cada vez menor, estrelar, até virar arteríola aferente, tá? Então, as arteríolas aferentes adentram nos glomérulos, que são as microestruturas ali que vão filtrar o sangue no seu tamanho microscópico, beleza? Os glomérulos, através de osmose, tá? Separam as moléculas mais densas de ou substâncias em excesso, tá? Isso, por sua vez, vou falar de forma resumida, porque resumo passa para os néfrons. Beleza? Dos néfrons, segue para a pirâmide renal no túbulo. Aliás, isso é no túbulo.
nefrítico principal. Aí vai cair lá no cálice menor. Tá? Então, você vê de forma microscópica, para chegar até aqui, ele fez todo o processo microscópico. Vou pegar a figura aqui para ficar mais claro. Ó. Estão vendo aí, galera? Dá um salve aí se tá todo mundo vendo. Sim. Sim. Beleza. Ok, ó. Estão vendo aqui pequenininho, ó, os glomérulos? Tá? Aí as arteríolas aferentes mandam aqui o sangue para dentro do glomérulo. E olha só o percurso dos néfrons aqui, ó. Essas aqui são as alças de Halen, tá? Vai passando, vai fazendo filtragem, até que tudo desemboca, ó, vai chegando até aqui, ó o caminho aqui, ó. Vou até dar um Shift F5 aqui. Vê se abriu aí. Abriu? Tá dando pra ver grandão? Tá abrindo. Tá abrindo. Tá azul. Eu já mudei. Vê se agora ficou a figura. Mudou. Beleza. Ó, pegar o marca-texto aqui, ó. O glomérulo tá aqui. Pintei ele lá. E aí você teve as arteríolas aferentes que levaram o sangue para dentro do glomérulo, tá? Aí você tem os néfrons saindo aqui, fazendo a filtragem, a alça de afinamento aqui. E o líquido diurético... Opa! Pera aí. Escapou aqui o meu ajuste fino. Pera aí que escapou. Ficou lento. É a técnica. Vou marcar de novo, tá? Vou mudar a cor. Cor da tinta. Não tá em azul. Ó. Passou por aqui, ó. Fez isso. Ê, tô ruim de curva aqui, hein? Aí veio pra cá, ó. Estão vendo aqui? Vou até pintar de outra cor, porque azul já tem, né, meu? Ô, Rafael, você tá ruim de arte ataque, hein? Vamos pegar aqui um verde. E verde não tem. Nossa, que Foi diferente. preto. Pode ser. Mas, ó, o verde deu pra ver, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, a urina vindo aqui. O que que é isso que você tá vendo aqui, grandão? Isso aqui é uma pirâmide renal. Ó, isso aqui tudo aqui, grandão, é uma pirâmide renal. E olha quantas estruturas nefríticas e quantos glomérulos ela tem. Estão vendo? Então, a arteríola aferente entra no glomérulo, faz a filtragem do sangue por osmose. Por osmose, as substâncias passam por aqui. Tá? Faz todo esse caminho aqui. Beleza? Ó, e vai cair no túbulo nefrítico principal, chegando até a pirâmide renal, na papila renal. E aí isso vai para o cálice menor. Esse é o caminho microscópico. Beleza? E aí você deve estar se perguntando. E o sangue? O sangue está fluindo. Vê se mudou de tela aí, foi para a tela branca. Sim. Ok, Sim. né? Indo para a tela branca, de novo na explicação. Então segue para a pirâmide renal no túbulo nefrítico. O que é que seguiu para o túbulo renal ali na parte, no túbulo nefrítico principal, na papila renal? O líquido diurético. Fez a filtragem. Enquanto isso, sangue sai filtrado na arteríola eferente, beleza? Indo em direção ao vaso capilar para troca gasosa, beleza? E caminho venoso, tá? Aí ele vai voltar pelo caminho venoso, beleza? Então tá aqui o resumão do sistema renal. Beleza? Dúvida, pergunta, angústia, dor no Rafael. coração, fala.
Entrou no rim, ele passa a ser líquido diurético, não é mais sangue. Ele só volta a ser sangue depois que ele sai. O sangue em si não deixa de ser sangue, tá? Nesse processo aqui ele não deixa de ser sangue. Eu vou até pegar uma representação maior aqui, uma escala maior, quer ver? Ó. Tá? Então, o sangue não deixa de ser sangue. Certo? Arteríola. Ó, arteríola aferente. A osmose faz absorção aqui. Arteríola eferente. O sangue sempre é sangue. O que que Mas define, aí, o que que dentro define do o que é rim, sangue? ele passa com outra nomenclatura. É isso que eu queria saber, na verdade. Só dentro do rim é líquido diurético, é isso? Não. Caiu pra cá, ó. O que passou daqui pra cá, essa é a barreira, tá? No túbulo proximal, o que passou daqui pra cá é líquido diurético. Beleza? Beleza. Então a ideia aqui é o Volta. seguinte, ó. Sangue, ele não deixa de ser sangue. O que define o que é sangue? Sangue são glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plasma, tá? Seus componentes ali líquidos. Isso é sangue. Ficou claro assim, sangue? Sim, ficou. Alguns glóbulos brancos às vezes passam para cá, mas as características do sangue em si aqui, ó, elas não se perdem. Elas continuam e vai pro eferente, tá bom? Arteríola aferente, filtragem por osmose, arteríola eferente. Certo? Que maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma figura. Olha aqui, ó, que a gente já viu lá como funciona essa árvore cheia de glomérulos e néfrons, né? Quando você desmonta um rim de forma microscópica. A gente já viu isso em aula, só estou mostrando de novo para vocês relembrar. Beleza. Mais alguma dúvida sobre o sistema renal? Dá para vocês responderem aquele monte de pergunta e também fazer a avaliação? Querem perguntar mais alguma coisa? Não. Beleza. Vamos para o digestório, né? Se o renal está resolvido, resolvido está. Olha aí um resumão. Por isso que é bom, né? Você vai lá na brincadeira, você tem 2 meses de aula, né? 2 meses e meio, 2 meses de aula. E aí a gente passa por tanta coisa, a gente vê que tudo é novidade, mas na hora que vai fazer o resumo para estudar, não é uma coisa tão assustadora, né? Muito bem. Então agora a gente vai falar do digestório. Digestório, o que você tem que se perguntar primeiro? Qual que é a função dele? Né? A função do sistema digestivo, então, é nutrir e hidratar o organismo. Certo? Para nutrir e hidratar o organismo, você tem que ter um conceito nutricional. O que é nutriente? Nutrientes são as menores partículas dos alimentos que vão fornecer aí energia para o nosso corpo e fornecer condições metabólicas para o seu corpo. Tá? Então, isso aí é quando você consegue extrair as moléculas nutricionais e passar para o seu organismo. Então, essa é a função do sistema digestório. O sistema digestório, assim como o sistema renal, ele tem um caminho lógico que ele segue. Por isso que a gente chama de fisiologia. Tá? Então, ele começa pela boca. Tá? Começa na boca e seus componentes. Componentes da boca, eles vão estar separados em o que vem antes da boca abrir e o que vem depois que a boca abriu, certo? Uma coisa é vestíbulo da boca e outra coisa é cavidade oral propriamente dita. Fechou o dente, que vem por fora, vestíbulo que vem atrás da dentição com a boca aberta, cavidade oral, tá? Assim que tudo passa pela mastigação, e os dentes têm suas funções, eu passei essas funções para vocês, nós temos 32 dentes, nós temos 16 superiores e 16 inferiores, essa é a natureza
arcada dentária, tanto superior como inferior. Todavia, é importante entender que algumas pessoas elas extraem seus dentes e algumas pessoas já estão até nascendo com alguns dentes a menos, enfim, ou não completam todo esse desenvolvimento. Bom, só curiosidades. Mas o fato é que o padrão equilibrado ali de normalidade, o que é visto, são 32 dentes. Fez uma mastigação de corte, de rasgamento, de trituração, o que você vai fazer? Deglutição. A língua, próximo componente que auxilia nessa deglutição. Então, boca e um componente importante, língua, suas papilas gustativas, né? Papilas gustativas vão fazer com que você saboreie o alimento, né? Porque senão a vida não teria graça. E aí, você saboreando o alimento, você o deglute, tá? E auxilia também nos movimentos da formação. Então, sabor e formação. Olha aí, ó, do bolo alimentar, que vai ser deglutido. Deglutição. Beleza. Qual que é a próxima parte do caminho? Tá? Deglutiu, vai passar pela faringe. Lembrando, você tem rinofaringe, orofaringe e lá atrás laringofaringe. Tá? Laringe e faringe tem uma divisão entre o que é respiratório e o que é digestório. Mas o mais importante é saber que o caminho do digestório vai levar ao esôfago. Se leva projetado à frente, cai no seu sistema respiratório. O que garante que você não assovie e chupe cana ao mesmo tempo, ou seja, não dá para você ficar falando comendo, nem respirar comendo, né? É a glote, tá? Glote e epiglote. Vai ter ali um equilíbrio que vai impedir que o alimento passe para o sistema respiratório. Então, quando você deglute ele, ele tem que ir da faringe para o esôfago. Beleza? Cai no esôfago. Então, nós temos a outra parte, esôfago. Beleza? E, por último, aí nessa parte, estômago. Certo? Tanto o esôfago como o estômago, eles não deixam o alimento voltar. No esôfago nós temos a cárdia, que é um esfíncter, também considerado válvula. Intervalvar, valvular, tá? Esfíncter com E. Bom, o que tem então de função a cárdia? Ela impede que o alimento volte. Aí vem o estômago. O estômago tem suas partes. Ele tem o fundo do corpo e a parte pilórica. Tem as suas curvas. Curvas maior e menor. Beleza? Então vamos lá pegar. Vou fechar essa aqui do renal. Descarta aquelas anotações doidas que eu fiz. E vamos pegar o digestório. Olha que maravilha, né? No digestório. Um direto, ó. Olha só quando você está vendo a aula pela segunda vez, ó. Você já pulou tudo isso aqui, ó. Olha só quanta coisa a gente já fala no resumo. Né? Vai que vai. Aí entra aqui no estômago. Todo mundo vê no estômago aí, ó. Então aqui fica a válvula cárdia, que separa o esôfago do estômago. Impede que os alimentos voltem. Quando você tem refluxo é porque a cárdia abriu. Entenderam? Se tiver aquela azia com refluxo, porque a cárdia está abrindo. Ou não está tendo aí uma passagem adequada. Muito bem. Ó, fundo do estômago, corpo do estômago, parte pilórica. Beleza? E aqui a gente tem a válvula aqui também, que é o antro pilórico, e a válvula e o esfíncter pilórico, que
também vai impedir que volte do intestino delgado para o estômago os alimentos. Tá bom? E aqui a grande curva, ó, curvatura maior em verde aqui e a curvatura menor. Certo? Fácil, né? Ok. O estômago forma, tá, ácidos e substâncias clorídricas para dissolução dos alimentos. Beleza? E ele vai formar o que a gente chama de quimo. Tá? Aí tudo vai em direção ao piloro. Certo? Vai em direção ao piloro. E passa para o intestino delgado. O intestino delgado, por sua vez, tem as suas partes: duodeno, jejuno e íleo. Olha que beleza. Duodeno, jejuno e íleo. O duodeno, jejuno e o íleo, vou chegar neles aqui, ó. Acho que eu já pulei demais aqui, né? Aqui. Estão vendo aí? Agora que eu abri a janela e voltei. Então, duodeno, tá? Parte maior do intestino delgado. E aí vem o jejuno. Espera que tem uma mensagem aqui que chegou. Deixa eu ver. O que aqui foi? Acho que não foi nada. Todo mundo me ouvindo bem, tranquilo? Não teve nada? Tranquilo. Sim. Ok, perfeito. Sim. É que outro dia eu tava dando aula e caiu meu microfone. Bom, então duodeno, jejuno e o íleo aqui no fim, ó. Só o finzinho aqui é o íleo, tá? O que que tinha por dentro do duodeno que era interessante a gente estudar? A conexão do pâncreas, certo? E a descida aqui do tubo biliar aqui, das vias biliares, que vem do fígado. Eu falei para vocês, eu vou deixar para passar pâncreas e fígado na parte endócrina e vou fazer a conexão depois com o digestório para ficar uma coisa mais, tá, adequada. Aqui está a papila, ó. Tá vendo? Papila maior do duodeno, que é onde desemboca o suco pancreático e a bile. Isso eu passei a função para vocês, tá? O suco pancreático vai fazer a quebra de proteínas e carboidratos, transformando isso em moléculas menores que são aminoácidos e outros tipos de substâncias menores aí para absorção, tá? E a absorção é feita através das vilosidades e microvilosidades, tá? Isso vocês entenderam. E esse caminho de absorção nutricional, ele se estende até o jejuno, que tem mais vilosidades ainda. E através dessas conexões dos vilos, dos microvilos, das microvilosidades, é que nós temos a passagem para os capilares dos nutrientes para a corrente sanguínea, tá bom? E tudo isso depois, como vocês viram, em excessos, é filtrado pelos rins também, tá? Olha que bacana. Os excessos microscópicos disso tudo que passa para a corrente sanguínea, quem auxilia na filtragem é o rim, tá bom? O fígado também tem um importante papel aqui, tá? Em filtragem, em auxílio. Mas depois a gente fala sobre isso melhor. Bom, tendo em vista toda essa absorção, vem o íleo no fim. O íleo já é mais liso. Então ele vai fazer com que passe tudo que sobrou ali para o intestino grosso. Certo? O que sobra ali? Uma parte líquida muito grande,
alguns elementos ali que não foram bem digeridos, algumas massas ali pútridas, que vão já começar um processo de formação fecal assim que cai no intestino grosso, tá? Muito bem. Então, fez toda essa parte aqui, tá? Conexões com fígado e pâncreas. Lembrando, tá? Isso é só revisão, por isso que eu tô indo mais rápido. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só perguntar. E aí vem o intestino grosso. Beleza? Lá no final do ilho, nós temos aqui esfíncter iliocecal. Certo? Esfíncter iliocecal vai passar do ilho para o seco. E a primeira parte do intestino grosso é o seco. Aí vem os cólons. Cólons. Ou colo, tá? Cólons. Deixa eu ver se tem esse acento. O acento ali. Cólons, tá? Cólons. Aí vem o ascendente, que é o que sobe. Transverso, atravessa tudo da direita para a esquerda. Transverso. Descendente. Sigmoide. Reto e ânus. Beleza? Voltando lá. Já vou direto no trato. É aquela figura que tem todo o trato aqui, ó. Beleza? Então essa aqui tem todo o trato dos cólons. Dá uma olhada aí se apareceu. Apareceu, né? Sim. Ok. Então aqui vem o ilho. Passa do ilho para o seco. Seco. Cólon. Ascendente, transverso, tá? Transverso, descendente, sigmoide formando S. E aí vem o reto. E aí vem o ânus, tá? O ânus ele é configurado como um esfíncter também, que pode fazer o controle de saída, ok? Então vamos voltar aqui na ideia fisiológica. Então você pega os alimentos na boca, mastiga, tritura, deglute, passa isso da faringe para o esôfago, do esôfago, estômago, no estômago, o bolo alimentar, ele se converte, tá, em quimo, vai passar do piloro para o duodeno, através do esfíncter pilórico. O duodeno, ele entra em contato com suco pancreático e bile. O primeiro quebra carboidrato e quebra proteínas em micronutrientes. O segundo vai fazer aí uma quebra de colesterol, tá? Transformando gordura em colesterol. Esses nutrientes são absorvidos. As fibras, nesse momento, elas vão passando, tá? Sais minerais também, junto com o líquido que você ingere. Alguma molécula de hidrato é absorvida também nesse momento, mas nem todas, a parte mais aquosa vai passando. Passa para o jejuno, depois do duodeno vem o jejuno, o ilho, e abre-se o esfíncter iliocecal, vai para o seco, do seco vai para o cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Nesse processo vai acontecendo a hidratação. Outra coisa, a fermentação através de bactérias vai também acontecendo. E a formação do bolo fecal, tá? De fezes, vai se fazendo. Quando o bolo fecal está ali no trânsito, entrando ali no cólon sigmoide e indo para o reto, o indivíduo começa a sentir o trânsito
ali no anseio de evacuar. E aí ele vai, né, para a sua atividade de evacuação. Na diarreia, o que que acontece? Na diarreia, todo esse processo, ele é agitado, ele é rápido. O que está acontecendo? O movimento peristáltico, comandado pelo sistema nervoso periférico, ele fica em colapso. E você tem aí uma passagem muito rápida do líquido que não é absorvido. Tá? Nesse momento, muitas vezes o rim também não está processando, ele fica parado. E você perde líquidos através desse processo, ao invés de ganhar. Quanto mais líquido você perde, menos você se hidrata e vai sofrendo processo de desidratação. Muito bem. Fechou essa parte. Vamos falar dos peritônios. Mas antes de falar dos peritônios, galera, pergunta, dúvida, angústia, alguma dor no coração, algum momento aí de reflexão sobre esse papo nosso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver quantos estão presentes aqui hoje, né? Eu nem dei aquela olhada. Geral, 17 presentes hoje. Muito bem. Vamos falar então de peritônios para fechar. Eu adoro revisão, né? Revisão é aquela coisa, é só para botar cereja no bolo. Vocês já viram tudo, estudaram, né? Peritônios, ok. Os peritônios, eu vou até abrir a aula para já ir para o peritônio diretão. Bom, o intestino grosso, como eu falei na aula anterior, ele tem seus áustros, tá? Que é como se fossem seus gomos, e os apêndices epiploicos. Esses apêndices epiploicos são ligamentos que prendem os peritônios dos intestinos, na parte do intestino grosso, tá? Nas demais estruturas não tem esses apêndices epiploicos, mas tem outros ligamentos que prendem os peritônios. Então, quando se fala de peritônio, o que você está falando? Você está falando de um tecido, tá? Que ele vai ter função de acumular gordura, e especialmente ali na região do estômago, onde nós temos o ommento, que é o ommento maior, e o ommento menor. Ommento maior na curvatura maior, ommento menor na curvatura menor, tá? Do estômago. E ele vai ser também responsável por ter a absorção e eliminação de algumas substâncias que vão para a circulação, né? Isso pode ser usado para processo de filtragem do fígado, hepática, isso pode ser usado para outras finalidades, mas enfim, qual que é a função geral do peritônio? A função geral do peritônio é manter as vísceras no lugar, evitando atritos viscerais. E nós temos o peritônio, que é o parietal, que é aquele que passa por cima de todas as vísceras, que é esse aqui, tá? E o peritônio visceral, que é o que fica entre as vísceras, que é aquele que a gente separa em ommento maior, ommento menor. Aí vem o mesentério, que é o que fica entre os intestinos, e o mesocólon, que é o que fica entre o intestino grosso. Então, o que a gente coloca aqui? Peritônio. Nós temos o parietal, ele está por cima de todos. E os viscerais, que estão entre as vísceras, né? O ommento menor, curva menor do estômago, e o ommento maior, curva maior. Vamiro, caramba, escrevi Vamiro. Curva maior do estômago, tá? E aí vem o mesentério, que está no intestino delgado. E o mesocólon, que está no intestino grosso. Galera, estudamos tudo isso aí, ó. Tá vendo? Quanta coisa. É isso aí, gente. Vai brincando. Estuda pra caramba, hein, galera? Bom,
Se você assimilou tudo isso aí, você vai fazer a prova plantando bananeira, praticamente, porque a avaliação ali que está disponível é bem tranquilo dentro desse contexto. Bom, não é para você ter dúvidas. Foca bastante nessa parte de peritônio, é importante, tá? Às vezes a gente ignora, mas é importante por quê? Porque você sabendo onde é o peritônio, você sabe onde estão os órgãos que você tem que estudar. Ó, tá separado aqui. Os omentos pegam a parte superior ali do estômago, o mesentério vai pegar bem o seu intestino delgado e o mesocólon vai pegar bem o seu intestino grosso. Então tá bem tranquilíssimo, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham? Olha, tem até aqui, ó. Vou até brincar um pouco aqui, ó. Tem até meu óculos do cara que estudou aqui, né? O cara que estudou pode usar esse óculos aqui, tá? Vai fazer a prova facinho, 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 usando esse óculos aqui. Beleza? Galera, acho que é isso. Acabou o nosso resumão. Se vocês têm alguma pergunta, podem perguntar. Não tem pergunta, galera? Não acredito. Caramba, então vocês estão bem pra caramba, hein? E aí, pergunta, dúvida? Não tem dúvida, só agradecimentos. Obrigado, professor. Imagina que é isso, valeu. Eu vou agora, nesse momento, parar de gravar, porque quando eu paro de gravar, vocês se soltam, vocês perguntam as coisas, né? Pelo menos a aula aqui, a parte tá dada. Eu tinha até esquecido de estar gravando. Vamos lá, parando de gravar. Boa noite, professor. Muito obrigada.